E aí, galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar boa noite, porque já é noite, tá? Vou gravar uma videoaula para vocês relativa aos conteúdos que a gente viu da frente 1 e da frente 2, e aí depois a gente coloca alguma coisa da frente 3, tá? Eu vou resolver com vocês alguns exercícios da apostila relativa ao conteúdo dado já. Então eu preciso que você esteja com a sua apostila na mão, para a gente poder trabalhar com os exercícios da apostila, tá bem? Página, vou falando a página aqui para vocês. Eu falo aqui a página para vocês poderem acompanhar. Então tá lá, apostila 2, né, que a gente está terminando ainda. Apostila 2, a gente precisa concluir uma frente ou outra, tem uma outra frente que a gente já concluiu. Apostila 2, frente 1, tá? A frente 1 páginas 866 e 867, páginas 866 e 867. 866, 867. Eu vou fazer os exercícios 1, 2, 3, 4. 1, ó. Vamos fazer os exercícios 1, 2, 3, 4, 6 e 7, tá bom? Pega a tua apostilinha para a gente fazer então. Questão número 1, da página 866. Espera aí, deixa eu colocar aqui na página 866. É de cinemática vetorial. Cinemática vetorial, então, questãozinha número 1, está dizendo assim, ó, as informações a seguir referem-se a um movimento retilíneo realizado por um objeto qualquer. Pessoal, faz uma orientação de trajetória só para mostrar o movimento retilíneo. Ele fala de um objeto qualquer, pode ser um carro, pode ser uma pedra, um planeta, um objeto qualquer. Vamos colocar esse objeto qualquer tendo uma velocidade v. Se nota que o enunciado não falou que é movimento uniforme, uniformemente variado, não falou nenhum tipo. A única coisa que ele falou é que o movimento é retilíneo. Retilíneo é reto, né? Aí ele pede para assinalar verdadeiro ou falso. Item 1. A velocidade vetorial pode mudar de sentido? Velocidade vetorial é quando mostra o vetor da velocidade para a direita ou o vetor velocidade para a esquerda. Pessoal, pode mudar, né? Pode ir para a direita ou para a esquerda. Então, o vetor velocidade pode mudar. Ele não fala nada no exercício que ele vai só num sentido. Ele fala que as informações a seguir referem-se ao movimento retilíneo realizado por um objeto qualquer. Não fala se vai para a direita ou se vai para a esquerda. Fala que o movimento é retilíneo. Então, o vetor pode inverter. Pode, hora, estar indo para a direita, hora indo para a esquerda. Então, o item 1 é velocidade, é verdadeiro, porque ele disse que hora pode ir num sentido, hora pode ir no outro. Pode mudar de sentido. Pode, verdadeiro. O item 2. Verifica o item 2. A velocidade vetorial tem sempre módulo constante? Falso. Ele não falou se o valor da velocidade vai aumentar ou vai diminuir, ou se vai ficar constante. Então é falso o item 2. E aí o item 3. Item número 3, vamos verificar se é verdadeiro ou falso. A velocidade vetorial tem direção constante. Verdadeira. Porque a direção, galera, é se é no eixo X ou Y. Como ele vai ora para a direita, ora para a esquerda, ele mudou de sentido. Mas a direção está sempre sobre o eixo X. Então a direção é constante, o item 3 é verdadeiro. Então a alternativa correta dessa questão, a alternativa E, que assinala somente a verdadeira
o item 1 e o item 3. Tá aí, então, a primeira questãozinha apresentada para vocês. Primeira questão. Tá lá? Vamos agora para a questão número 2. Questão número 2. Então, a questão número 1 a gente já fez. Vamos para a questão número 2. Considere uma pedra em queda livre. Então, pessoal, um objeto em queda livre, ele cai de acordo com a ação do próprio peso. E todo corpo que cai em queda livre, cai com a aceleração da gravidade G, cujo módulo de G é de 10 metros por segundo ao quadrado. Como ele cai em movimento uniformemente variado, o valor de G, que é a aceleração, é sempre o quê? Constante. E uma pedra que cai em queda livre e uma criança em um carrossel que gira com velocidade angular constante. Então, peraí, agora o carrossel gira. Então, o carrossel é um movimento circular uniforme, porque a velocidade é constante, velocidade angular constante. Se a velocidade angular é constante, então a velocidade linear ou tangencial também é constante. Porque eu não sei se você se lembra do movimento uniforme S igual a S0 mais VT. Se eu dividir dos dois lados pelo raio da trajetória, porque a trajetória é circular, eu entro com movimento angular, então ângulo é igual a ângulo inicial, mais V dividido por R é ômega vezes T. Então, ômega é V dividido por R, portanto, V é igual a ômega vezes R. Como R é raio da trajetória e não muda, se a velocidade angular é constante, constante vezes constante dá uma velocidade que é constante também. Então, é movimento circular uniforme. Aí ele diz assim, alternativa a aceleração da pedra varia. Não, a queda é movimento uniformemente variado. Então, a aceleração da gravidade ela é constante, então a aceleração não varia. Alternativa B, a pedra cai com aceleração nula? Não, a pedra cai com aceleração 10 metros por segundo ao quadrado. Alternativa C, ambas sofrem acelerações de módulos constante. Verdadeiro. A queda livre, aceleração de queda constante. Movimento circular uniforme tem um tipo de aceleração, que é a aceleração centrípeta, que é a velocidade ao quadrado dividida pelo raio. Como a velocidade é constante, o raio da trajetória também é constante, constante dividido por constante dá um valor constante. Logo, a aceleração também é constante. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Tá bom? Então, vamos passar para frente. Passando para frente, vamos para a questão número 3. Então, a 2 já foi, vamos para a questão número 3. Então, questão número 3. Sobre o movimento dos corpos, assinale o que for correto. Cuidado, ele falou movimento dos corpos. Não falou se é movimento variável, uniformemente variável, se é movimento uniforme. Então, você tem que tomar cuidado. Ele só falou sobre o movimento dos corpos. Item 1. Item 1. A trajetória retilínea ou curvilínea descrita por um corpo depende do sistema de referência adotado. Ou seja, trajetória, não sei se você se lembra, mas trajetória sempre depende de um referencial. Por quê? Lembra daquela historinha do aviãozinho que está sobrevoando uma certa região e ele deixa cair um pacote? Então, para quem está no avião, o pacote cai sempre em linha reta. Mas para quem está do lado de fora, o pacote faz uma parábola. Então, a trajetória depende de quem vê. Então, a trajetória depende do referencial. Então, trajetória depende de referencial. Então, o item 1 é um item verdadeiro. Então, a trajetória depende do referencial. 1, verdadeiro. 2.
No movimento circular uniforme, as acelerações tangencial e centrípeta são nulas. A tangencial, a aceleração tangencial é ΔV dividido por ΔT. Como o movimento circular é uniforme, a velocidade é constante. Então, de fato, ΔV não existe. De fato, a aceleração tangencial é nula. Mas a aceleração centrípeta não é nula, porque ela é velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Ela não é a medida da variação da velocidade, e sim a variação que o corpo tem em cada instante. Então, ela não é nula. Então, é falso o item 2. O item 4 diz o seguinte: fisicamente, ponto material é qualquer corpo cujas dimensões não interfiram no estudo de determinado fenômeno. Verdade. Ponto material, ele existe, mas é aquele corpo que o tamanho dele não interfere no estudo do movimento. Essa é a definição de ponto material. Então, o item 4 é verdadeiro. O item 8, nenhum movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniforme, o valor da tangente trigonométrica no gráfico posição em função do tempo nos fornece o valor da aceleração descrita por um movimento. Movimento retilíneo uniforme, a tangente é a aceleração. Como assim movimento uniforme tem aceleração? Item 8 é falso. Item 16. Um carro faz uma viagem de Ponta Grossa até Curitiba e fica 10 minutos parado no pedágio. Para calcular a velocidade média, deve-se descontar o tempo total, o tempo que ele ficou parado. Falso, pessoal. O tempo que você tem que levar em consideração é total. Velocidade média é ΔS dividido por ΔT. E esse T é tempo total. Falso. Aqui ele pede a soma dos itens verdadeiros. O 1 é verdadeiro, então eu vou somar 1. Mais o 4 é verdadeiro, vou somar com 4. Não tem mais itens verdadeiros. 4 mais 1 dá 5. Então a soma aí é igual a 5. Tá aí a questão número 3 para vocês. Bom, passando para frente, questão 3 já foi feita, questão número 4. Vamos lá, questão número 4. O que diz a questão número 4? Quando se está impaciente, a velocidade de uma escada rolante não é grande o bastante. Ainda mais ao saber que um corredor profissional alcança a marca de 10 metros por segundo e que a maioria das escadas rolantes não passa de meio metro por segundo. Uma pessoa que sobe correndo a 5 metros por segundo uma escada rolante ascendente, significa que a escada rolante está subindo, ela está inclinada a 45 graus com a horizontal e se movendo meio metro por segundo em relação ao solo, tem velocidade vertical em relação ao solo. Pessoal, essa questão é chatinha porque assim, você tem que entender de decomposição vetorial. Então vamos desenhar um triângulo aqui, só para você entender o seguinte. Aqui está a escada rolante subindo. Então a escada rolante está aqui, então tem uma pessoa aqui. Tá bom? Se a velocidade da escada rolante é igual a meio metro por segundo, então significa que se você estiver parado, então você vai subir a meio metro por segundo. Porém, se a escada rolante sobe, mas você avança para frente com 5 metros por segundo, então significa que a sua velocidade é de subida e a da escada rolante é de subida. São dois vetores que têm a mesma direção e mesmo sentido. Então, a resultante é a soma das duas velocidades. 5 metros por segundo sua, subindo, e meio metro por segundo da escada rolante. Então, a velocidade total é o quê? Vetores de mesma direção e sentido, você soma 5 mais meio é igual a 5,5 metros por segundo. Essa é a sua velocidade de subida em relação ao solo. Porém, a escada rolante forma o quê?
45 graus com a horizontal. Essa é a sua velocidade de subida na horizontal. Então, isso daqui é vetores, pessoal. Ó. Então, significa que tem um vetor daqui para cá, cujo valor é 5,5 metros por segundo, vetor velocidade. Com a horizontal, ele forma aqui 45 graus. Ele não quer saber essa velocidade, e sim a decomposição dela no eixo Y. Se eu decomponho essa velocidade aqui no eixo Y, eu tenho aqui o que eu chamo de VY. Então, significa que essa velocidade é decomposta para cá. Então, eu vou fazer VY é igual a velocidade V. Essa aqui é a velocidade V, é o vetor V. Esse vetor cai em cima aqui. E aqui também tem ângulo de 45, né? Porque 45 mais 45 dá 90 graus. Então, é V vezes o cosseno de 45 graus. A velocidade é 5,5 vezes 45, cosseno é raiz de 2 sobre 2. Então, eu tenho 5,5 raiz de 2 sobre 2. Pessoal, com uma calculadora, você vai achar que raiz de 2 é 1,4. Aproximadamente. Então, você vai fazer 5,5 vezes raiz de 2. 1,4 aproximadamente, dividido por 2. Então, é 5,5 vezes 14 por 2 dá 7. Então, aqui dá 0,7. Então, eu vou fazer 5,5 vezes 0,7. Então, velocidade no eixo Y, que é a velocidade ascendente em relação ao eixo Y, é 5,5 vezes 0,7. Pessoal, eu fiz aqui na calculadora, deu aproximadamente 3,9 metros por segundo. Aí, não tem alternativa 3,9, só que ele pede entre quais instantes? 3,9 é quase 4. Então, está na alternativa qual? D de dado, que é entre 3,5 e 4 metros por segundo. Tá aí a questãozinha número 4. Então, fizemos já a questão número 4. Vamos para a questão número 6. Questão número 6. Existe um vagãozinho. Dá uma lidinha enquanto eu faço a figurinha aqui, ó. Existe um vagão. Tem um vagão em cima do trilho. O vagão tem velocidade de deslocamento em relação aos trilhos. Assim, ó, deixa eu ler a questãozinha para você ver. Um vagão ferroviário se move com velocidade de 3 metros por segundo. Então, VO é a velocidade do vagão. 3 metros por segundo. Com relação aos trilhos. Em cima desse vagão estão dois meninos, menino A e menino B. O menino A está aqui. Correndo para a direita. E o menino B está aqui. Correndo para a esquerda, B. A velocidade do menino A para cá é de 3 metros por segundo. E a velocidade do menino B é de 3 metros por segundo para a esquerda. Aí o exercício pede qual é a velocidade do A em relação ao trilho. Pessoal, enquanto o vagão avança para frente, o menino também avança para frente. Então, 3 do vagão com 3 do menino, mesma direção, mesmo sentido, 6 metros por segundo. Então, o A avança em relação ao trilho com 6 metros por segundo. Mas a velocidade do B em relação ao trilho é o seguinte, o vagão vai para frente com 3 metros por segundo. O menino volta com 3 metros por segundo. São dois vetores na mesma direção, sentidos opostos. O que você faz? Um vetor anula outro vetor. Então, velocidade relativa é igual a zero. Então, a velocidade do B em relação... É como se o B tivesse parado em relação ao trilho. E a velocidade do A é de 6 metros por segundo. A alternativa correta é a alternativa A. Beleza? Tá, então a questãozinha número 6.
Então, questão número 6 está morta. Vamos ver agora a questão número 7. Questão número 7 é uma trajetória assim, ó. E aí, tem aí pontos. Ponto A, tem um ponto B, e aí tem um ponto C, depois aí tem a D, você está vendo um móvel fazer uma trajetória, D, depois E, e por último tem o ponto F. O exercício diz assim, um carro com velocidade de módulo constante, então V é constante e vale 20 metros por segundo. Percorre a trajetória descrita na figura, sendo que de A até C, a trajetória é retilínea. De A até C é reto. E de D até F é circular. De D até F é circular. Mas a velocidade é sempre constante. Assinale as proposições corretas. Vamos então. Proposição número 1. O carro tem movimento uniforme de A até C. Verdadeiro, porque ele fala que a velocidade é constante, de A até C. Proposição número 2. O carro tem movimento uniforme de A até F. De A até F. De A até chegar em F. Ele falou em movimento uniforme, é quando a velocidade não muda, então é verdadeiro. Proposição número 4. O carro tem aceleração de A para C. Falso, porque o movimento é uniforme, não tem aceleração de A até C. 4 é falso. Vamos ver agora a proposição número 8. Proposição número 8. O carro tem aceleração de D até F? Tem, porque o movimento é circular. Mesmo que a velocidade seja constante, ele é um movimento circular uniforme. Isso mostra que a velocidade é constante, uniforme. Porém, circular tem aceleração centrípeta e ela é diferente de zero, porque ela é igual a v ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Então, o carro tem aceleração de D até F? Verdade. O item 8 é verdadeiro, tem aceleração sim. 16, proposição 16. O carro tem movimento retilíneo uniformemente variado de D até F? Não. Não é o fato de ter aceleração que ele está em movimento uniformemente variado. É um movimento circular uniforme e não retilíneo uniformemente variável. Então é falso. Ele pede para você somar as verdadeiras. Vamos somar os itens verdadeiros. 1 mais 2 somado com 8. 8 mais 2 dá 10, mais 1 dá 11. Então a soma dá 11. Tá aí, pessoal, os exercícios 1, 2, 3, 4, 6 e 7. Da frente 1 a gente fez, tá bom? Vamos passar agora para a página 927. Página 927. Para a gente ir para a frente 2. Então, quero que você esteja lá na página 927, exercícios, qual que a gente vai fazer? 927, 2. Exercício 2, 4, 5 e 17. 2, 4, 5 e 17. Pessoal, eu escolho os exercícios que dá para a gente servir como base para fazer outros, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dá para vocês pelo menos tentar. Então, deixa eu fazer o exercício número 2. O exercício número 2 é assim, ó. Um aquecedor elétrico de imersão é constituído por um resistor de 15 ohms. Então, resistor igual a 15 ohms.
ele funciona sob tensão de 120 volts. Então, U é igual a 120 volts. Esse aparelho é utilizado para aquecer 500 gramas de água. Então, qual é a massa de água que vai ser aquecida? Massa de H2O, 900 gramas. Inicialmente a 20 graus Celsius. Então, temperatura inicial, 20 graus Celsius. Considerando que todo o calor gerado é absorvido pela água, o aquecedor vai gerar calor que vai aquecer a água, e que o calor específico da água seja calor específico, Czinho, é daquela equação, pessoal, que macete, Q igual a MC delta T. Czinho é 4 vezes 10 elevado ao cubo, joule, dividido por quilograma vezes graus Celsius. Então, em quantos minutos, ele quer saber, delta T, em quantos minutos a água começará a ferver. Galera, a água ferve em qual temperatura? 100 graus Celsius. Bom, então vamos lá. O que eu tenho de dados? Eu tenho uma quantidade de calor necessária para ferver a água, que é MC delta T. A massa, 900 gramas, vezes calor específico. Calor específico, 4, vezes 10 a terceira, vezes joule, dividido por quilograma, vezes graus Celsius, vezes delta T, variação de temperatura de 20 para 100, variou 80 graus Celsius, então vezes 80 graus Celsius. O que eu posso cancelar de unidade? Graus Celsius de cima com graus Celsius de baixo. Aqui eu tenho quilograma e aqui eu tenho grama, então calma aí. 1 quilograma são 1000 gramas. Então eu converto quilogramas para 1000 gramas, daí eu cancelo grama de cima com grama de baixo, tá bom? E aí o que me restou na forma de multiplicação? Me restou 900 para simplificar com 1000. Eu vou cancelar 1 zero mais 1 zero, 1 zero mais 1 zero. Lá em cima tem um zero do 80 que eu cancelo com um zero do 1000 aqui embaixo. Então sobrou 9 vezes 4 vezes 10 ao cubo. 4 vezes 10 ao cubo. Vezes 8. Vezes 8. O que sobrou como unidade? O joule. Então o joule. Então eu faço aqui, ó, 9 vezes 4 dá 36. 36 vezes 8 dá 288. Vezes 10 a terceira joule. 288 10 a terceira é a mesma coisa que 288 mil joules. Beleza, então a quantidade de calor necessária para ferver a água é essa. Agora vamos ver o que eu tenho. Tem um resistor DDP. Então potência é igual a U ao quadrado sobre R. DDP é U ao quadrado, então é 120 ao quadrado dividido por resistência, que é 15. Pessoal, olha como é que eu faço isso daqui para ficar mais fácil para mim, pelo menos. 120 ao quadrado é 120 vezes 120. 15 é 5 vezes 3. Agora eu faço, ó. Eu consigo simplificar 120 por 3, não consigo? Ó, 12 dividido por 3 dá 4, então aqui em cima dá 40. 120 por 3 dá 40. Agora 40 dividido por 5 dá 8. Então eu faço 8 vezes 120. 8 vezes 120, então é 120 vezes 8, né? 8 vezes 0 dá 0, 8 vezes 2 dá 16, sobe 1, 8 vezes 1, 8, 1, 9. 960 watts. A potência dissipada por esse resistor é de 960 watts. Só que watts é a unidade de joule dividido por segundos, ou seja, a cada 1 segundo você dissipa 960 joules. Então significa que 288 mil joules eu vou precisar de quanto tempo? De x segundos.
cancelo joule com joule, faço 960 vezes x, 960x igual a 1 que multiplica 288.000, 288.000. Então, x é igual a 288.000 dividido por 960, você vai encontrar 300 segundos. Se eu dividir por 60 segundos para converter para minutos, então x é igual, 0 vai embora com 0, 30 dividido por 6 dá 5 minutos. Tá aí, em 5 minutos você consegue fazer a água ferver. 1 litro de água, um resistor de 15 ohms funcionando com 120, vai dissipar calor através de efeito Joule. O calor eu calculo na forma de potência dissipada. Certinho? A alternativa correta dessa questão é a E. Tá aí a questão número 2 resolvida. Vamos para as outras questões. Então vamos para a questão número 4. Questão número 4. O que diz na questão número 4? E a questão número 4 é um pouquinho chatinha porque ela tem gráfico. Dá uma lida no enunciado enquanto eu faço o gráfico dela aqui, ó. Bom, um certo tipo de lâmpada incandescente comum, de potência nominal 170 watts. Então, qual que é a potência dessa lâmpada? 170 watts. Tensão nominal, U igual a 130 volts. Quando ele fala potência nominal e tensão nominal, significa que isso daqui vem no aparelho. Sabe quando você compra a lâmpada? Quando você compra uma lâmpada, pessoal, não sei se você já viu, mas aqui vem um carimbinho dizendo em qual a tensão que você tem que ligar, 130 volts, e a potência que ela vai ser iluminada, 170 watts. Significa que, se você ligar ela direitinho, nos 130 volts, ela vai iluminar com uma potência de 170 watts. É aquela história, né? Ah, se eu tenho um equipamento 220 volts, mas eu ligo ele no 110 volts, ele funciona, não queima. Só que a potência dele diminui. É essa a historinha. Então você compra uma lâmpada que, se você ligar no 130 volts, ela ilumina com 170 watts. Essa é a ideia, tá? Só que aí o exercício ele dá um gráfico de corrente em ampere e tensão elétrica em volts. E aí ele diz o seguinte: suponha que você tenha duas lâmpadas A e B. Você tem duas lâmpadas, só que uma ele chamou de A e a outra ele chamou de B. Aí ele fala assim: a lâmpada A, ela é ligada numa rede de 130 volts. U igual a 130 volts. E a lâmpada B vai ser ligada numa rede elétrica de 100 volts. As duas lâmpadas são do mesmo tipo, ou seja, as duas têm que funcionar a 130 volts e 170 watts de potência. Agora, olha o que eu te falo. Galera, se a lâmpada que você comprou é de 130 volts, se você ligar ela no 220, ela queima. Mas se você comprou de 130 volts e liga numa de 100 volts, ela não queima. Mas ela não ilumina com potência de 170 watts. Tá? Ela só vai iluminar com 170 watts se ela for ligada nos 130 volts. E o item A, olha só que interessante essa questão. O item A, você está ligando essa lâmpada de 130 volts, então ela tem que emitir uma potência de 170 watts. Eu vou até anotar em vermelho aqui. Potência será
170 watts. Só que ele não pede para você usar o valor nominal. Nominal é o que vem escrito na lâmpada, que vem de fábrica. O funcionamento dela na rede elétrica obedece ao gráfico. Então você vai ver que o gráfico tem corrente e tem voltagem. E aí o gráfico para 130 volts, procura 130 volts no eixo da voltagem aqui. Procura aí 130 volts. Bom, 130 volts está aqui. Você vai achar o 130 aí. E para 130 volts, você vai ligar numa curva. Você vai ver aí que tem uma curva assim, ó, mais ou menos. Os 130 volts, você vai tirar qual é o valor da corrente aproximadamente. Qual é o valor da corrente? 130. Então, 130 volts, você sobe lá e tira o valor da corrente. É aproximadamente 1,3. Pode tirar do gráfico aí para você ver, ó. Você sobe o 130, é o que você tira de corrente aqui. Então, 130 volts é aproximadamente 1,3. Eu digo aproximadamente porque o ponto cai um pouquinho embaixo de 1,3. Então, você vai ver aqui, olha. Lâmpada A. Você ligou em U 130 volts. Só que qual é a potência? A potência é U vezes I. Essa é a fórmula da potência. U 130 vezes I, 1,3. Galera, multiplica 130 vezes 1,3 para você ver quanto é que dá. 130, eu vou pegar esse zero daqui, virar 13 vezes 10, tá? Então é 13 vezes 10, vezes 1,3. 10 vezes 1,3 vira 13, então fica 13 vezes 13. Olha só, 13 vezes 13 dá 169 watts. De fato, né? Próximo aos 170. Tem um pouco de perda, pessoal, porque é o seguinte, esse valor é nominal. Seria ideal, mas tem perda quando você liga na eletricidade. Então é 170 watts. 169 watts pelo cálculo do gráfico. Pela fábrica deveria iluminar com 170 watts. Mas não é isso que acontece porque sempre tem uma perda. Então você vai usar aqui os 160 watts, 169 watts. Agora vamos fazer o cálculo para a lâmpada B. Lâmpada B. Qual é a DDP da lâmpada que a lâmpada B vai ser ligada? 100 volts. Para 100 volts, tira do gráfico 100 volts. Tira do gráfico qual é o valor aproximado da corrente. O valor aproximado da corrente de 100 é 1,2, aproximadamente 1,2 de corrente. 1,2 ampere. Então, qual que é a potência da lâmpada B? É U vezes I. 100 volts vezes 1,2. 1,2 vezes 100 dá quanto? 120 volts. Perdão, 120 watts. Beleza. Agora, eu vou fazer o seguinte aqui com vocês. Vou calcular em vermelho assim. Energia é potência vezes tempo. Ele quer que o tempo de funcionamento seja de 1 hora para cada lâmpada. Então, a energia gasta da lâmpada A é a potência da lâmpada A, 169, vezes tempo, 1. 169 watts vezes 1 hora. 169 vezes 1, 169 watts vezes hora. Energia da lâmpada B de bola é potência vezes tempo. B de bola, 120 watts vezes 1 hora. 120 vezes 1 dá 120 watts vezes hora. Então, esse aqui, 169, é o consumo da lâmpada A. 120 watts hora é o consumo da lâmpada B. Ele quer saber a diferença da energia. Então, é 169 menos 120. 169 menos 120 dá 49 watts hora. 49 é aproximadamente 50 watts hora. Isso daí você tira, então, a alternativa correta, D de dado. Já tinha essa questãozinha aí, né? Questão número 4 está então resolvida para vocês. Vamos apagar para fazer as próximas.
Questão número 5. Questão número 5, vamos lá fazer a questão número 5. Questão número 5, tá. Nossa. O amperímetro e o voltímetro ideais ligados no circuito esquematizado acusam as leituras indicadas de corrente elétrica e da diferença de potencial. Os resistores R1 e R2 têm a mesma resistência elétrica. Qual é a resistência equivalente que substitui a associação dos resistores 1 e 2? Então, para achar a resistência equivalente, você tem que achar o valor da resistência 1 e da resistência 2. A figura desse problema aí, ela é bastante complexa, cara. Eu vou traduzir a figura que está na apostila para essa figura mais simples. Quer ver só? Lá em cima você tem uma DDP-U. Eu vou desenhar a DDP-U para vocês em azul. Então aqui, ó, de um ponto até outro, você tem uma DDP-U, que eu desenhei em azul. Aí a DDP-U em azul, eu caio aqui para o vermelho. Ó, tem esse trecho aqui de circuito, que sobe uma resistência, que é R1. Lá na frente tem um amperímetro ligado em série, ligado na mesma linha do resistor 1. De fato, todo amperímetro deve ser ligado em série. Ele mostra a corrente que passa no circuito, que é meio ampere. Depois embaixo tem uma resistência que ele chamou de R2. R2. Você nota que tem um voltímetro ligado em paralelo. De fato, o voltímetro tem que ser ligado em paralelo mesmo. Então aqui tem o voltímetro ligado em paralelo. O voltímetro mede a DDP entre os pontos A e B. Todo voltímetro tem que ser ligado em paralelo. Qual que é a leitura no voltímetro? 12 volts? Beleza, pessoal. Esse exercício está praticamente que morto. Agora você vai ler assim. Ele disse que a resistência 1 e 2 são iguais, ou seja, R1 é igual a R2, que eu vou chamar de R. Então, R1 vale R, R2 também vale R. Então, se a resistência aqui é R, a resistência aqui é R, elas são iguais, então elas estão ligadas em paralelo, então elas recebem a mesma DDP. Como a DDP aqui é de 12, então a DDP aqui em cima é 12 também. Como só existem esses dois resistores, essa DDP total vale 12 volts. Porque é a DDP do trecho paralelo aqui. Como essa resistência é igual a essa e passa meio ampere em cima, aqui embaixo também passa meio ampere. Ou seja, meio ampere embaixo, meio ampere em cima, significa que a resistência equivalente recebe 1 ampere. E a DDP total é de 12 volts. Por que é de 1 ampere? Porque ó, corrente que sobe, corrente que desce. A corrente que sobe é meio, a corrente que desce é meio, então meio mais meio dá 1 total. Agora, quanto que vale a resistência equivalente? U é igual a R vezes I. Então, resistência equivalente é igual a 12 dividido por 1, que é igual a 12 ohm. Tá aí a resistência equivalente. Tem que ficar atento, porque o circuito está desenhado de um jeito diferente e a gente tem que transferir, transportar o circuito para leitura de sala de aula, tá bom? Tá aí, então, deixa eu só arrumar aqui, o negócio ficou feio, ó. A DDP é do começo. Tá, então, o exercício número 5. Fazer o 17 e encerrar a aula, tá? O exercício número 17. Lá no final da folha, lá do capítulo, não no final, né? O exercício 17 está na página 930. Ele é um circuito assim, o exercício 17. Ó. Ele tem uma resistência aqui que vale 10. Depois tem uma resistência lá em cima. E a resistência lá em cima vale 20.
E depois tem uma resistência lá embaixo, que vale R. E ele diz assim, sobe uma corrente aqui de 4 amperes. Aqui desce uma corrente de 16 amperes. Aqui vem uma corrente I. Então ele tem assim, ó, na associação de resistores da figura, quais são os valores de I e de R? Na verdade, ele quer calcular o valor desse I e o valor desse R. Bom, pessoal, esse exercício é fácil se você lembrar das propriedades. Se eu chamar o ponto da esquerda de A e o ponto da esquerda de B, então, ó, A por cima, AB, pelo meio é AB, por baixo é AB. Então, os três resistores estão em paralelo. Se eles estão em paralelo, a DDP de cima é igual a DDP do meio, que é igual a DDP de baixo, porque a DDP é constante. Então, eu posso calcular a DDP U de A até B igual a R vezes I. Então, eu vou lá por cima, por quê? Porque lá por cima, se você observar bem, você tem o valor da resistência e o valor da corrente. Ah, você tem resistência e corrente, multiplicando um pelo outro, você tira a DDP. Então, quanto vale a DDP U de A até B? Resistência é 20, vezes corrente 4, 4 vezes 2 dá 8, então dá 80 volts. DDP 80 volts. Como o trecho de cima é paralelo de baixo, a DDP embaixo também dá 80 volts. Então, DDP 80 é igual a resistência 10, R vezes I, que é I que eu estou procurando. Então, I é igual a 80 dividido por 10, porque o 10 está multiplicando, passa dividindo. Então, 8 amperes a corrente I. Depois da corrente I, a DDP aqui embaixo também vale 80 volts, porque o trecho é paralelo. Então, U é igual a R vezes I, a corrente que desce é 16. Então, R é igual a 80 dividido por 16. 80 eu faço virar 8 vezes 10, dividido por 16. 16 dividido por 8 dá 2 aqui embaixo. 10 dividido por 2 dá 5 ohms. Então, a corrente são 8 amperes e a resistência são 5 ohms. 8 amperes e 5 ohms está na alternativa A. Certo, pessoal? Beleza? É isso daí, essas resoluções. Um grande abraço, bons estudos.